Boa noite. Quem estava aqui de manhã ouvindo a pregação? Ok, porque eu pergunto assim, porque tem gente que talvez está de manhã, mas estava lá no Horto Júnior, então não pegou, né? Um bom número. Legal. Muito bem. Nós iniciamos hoje a escola bíblica. Então, eu não sei se vocês receberam, agora à noite, o cartão e aquele... Receberam, né? Então, você tem a estrutura da escola bíblica. E, olha, gente, graças a Deus, pelos meus cálculos, eles não são exatos, mas eles acredito que são bem aproximados, contando com a classe de adolescentes e a estrutura que você tem aí do portal, nós tínhamos aproximadamente hoje, em sala de aula, de 190 a 200 alunos. Amém? Que beleza, né? Então, eu espero, e aí, obviamente, você, cada um, né, pode fazer essa análise, aí, essa avaliação, eu espero que esse número continue daí para frente, que cresça, né? Porque a gente tem aquela síndrome de neném recém-nascido, né, que vai desinchando depois com o tempo, né? Então, hoje foi o parto, nasceu, começou a escola bíblica, né? Mas eu quero acreditar que não começou inchada, essa é a realidade, o neném vai crescer daqui para frente e não vai cair esse número não, tá bom? Então, eu sei que tem mais gente que poderia participar, alguns têm motivos de trabalho e tantos outros que justificam, mas outros precisam de um pouco mais de ânimo aí, mas se esse número já é algo que pode animar, então, por favor, considere-se já incentivado a vir no domingo que vem e preencher ainda os poucos lugares que restam em algumas salas. Eu sei que eu fiquei na sala Vida Cristã, que é a sala de integração, e nós tínhamos hoje lá o espaço da sala praticamente todo ocupado. Naquelas, a gente vai ter que dar um jeito de criar algum espaço aqui, porque se vierem mais 3 ou 4 pessoas na semana que vem, todos que vieram hoje voltarem, a gente vai ter problema com espaço. Né? Ou então dá um jeito de tirar aquela mesa do café. Mas se eu tirar no outro domingo, acho que não tem ninguém. Então, vamos deixar a mesa do café sim, o café é bom. Né? Mas assim, que gostoso, né? Um probleminha bom para a gente ter muita gente chegando na escola bíblica. Tá? Então, eu fiquei muito feliz. A gente programa, a gente investe aí na propaganda, e, enfim, a gente pensa nas matérias, tem um quadro ótimo de professores, graças a Deus, e eu sei que tem ainda muitos que logo, logo vão fazer parte desse grupo de professores que estão se preparando. Então, tudo isso para honrar o nosso Deus por meio de um ensino responsável, bíblico, né? E a igreja, quando vem, dá uma resposta de que está junto com a gente nisso. Né? Tá bom? É para Deus, mas a gente sabe que quando nós fazemos para Deus, nós também, obviamente, pensamos nas pessoas, porque Deus ama as pessoas, se importa com as pessoas. Então, fazer para Deus é fazer o melhor para vocês também. E quando vocês respondem positivamente, participando, vocês mostram que, primeiro, né, vocês estão honrando a Deus, dando valor para o que Ele dá valor, que é o ensino da palavra, e estão também honrando a igreja que investiu nisso, em todos os sentidos, material, pessoas, tempo. Tá bom? Muito obrigado mesmo pelo seu envolvimento. Olhando para essa série de mensagens que nós começamos hoje, o assunto é sobre a divindade de Jesus. Esse tema propõe isso, é o mês da Páscoa, né? A Páscoa fala, né, da ressurreição de Jesus, um grande milagre, e os milagres, eles são eventos que comprovam, que atestam a divindade de Cristo, de Jesus Cristo. Então, hoje, nessa mensagem inaugural, nós vamos falar sobre uma introdução, né, à questão da divindade de Jesus e um pouco do conceito de milagre, porque nós vamos, se você observou no seu cartão aí, nós vamos tratar, ou observar, ou estudar os milagres de Jesus narrados no Evangelho de João. A partir já da semana que vem, né, apenas um que vai ficar por estudar por conta dessa questão do CR, do Celebrando a Restauração, que vai ocupar aquele domingo, e aí, né, nós tivemos que enxugar um pouquinho isso aí. Mas, enfim, o tema será exposto dessa forma. Então, quero olhar com vocês
essa questão da divindade de Jesus. Primeiramente, eu não sei se você já ouviu esse termo antes, a união hipostática. Não sei se dá para ler ali. Esse é o termo que se dá, o nome que se dá a exatamente esse fenômeno, vamos chamar assim, né? De que duas naturezas na mesma pessoa, convivendo na mesma pessoa. Jesus, aquele que é 100% Deus e 100% homem. 100% Deus e 100% homem. E isso era necessário que fosse dessa forma, e exatamente dessa forma, por conta do plano redentor de Deus. Não poderia haver outra pessoa no mundo que pudesse ser o nosso Salvador, que não fosse a pessoa de Jesus. E se você vier na classe domingo que vem da vida cristã, da integração, eu vou explicar mais detalhadamente por quê. Né? Mas para não deixar aqueles que não poderão vir, né, completamente sem nenhuma explicação, Jesus, quando o homem peca, quem é ofendido com o pecado do homem é Deus. Deus é o ofendido. Logo, deveria morrer na cruz para pagar o preço justo dessa ofensa alguém do tamanho de Deus. Por outro lado, quem peca é o homem. Logo, para ser justo, quem deveria morrer na cruz teria que ser um homem. Portanto, só alguém 100% Deus e 100% homem poderia cumprir o plano redentor de maneira justa. Entende isso? Não poderia ser qualquer homem, ou o melhor homem, e nem um homem perfeito, apenas, como Jesus o foi e é, porque o outro lado da condição não seria satisfeito, teria que ser um Deus, porque Deus foi ofendido. Apenas um homem morrendo não cobriria o tamanho da ofensa. Mas se fosse, agora entendo o termo aqui, né, apenas um Deus, também não seria justo, porque não foi Deus que pecou, foi o homem. Seria injusto. Então morre naquela cruz alguém que era 100% Deus e 100% homem para atender essa condição da justiça na obra da redenção. Deus é tão bom, o plano dele é tão perfeito, que essa única pessoa é Jesus. E não poderia ser outro. Logo, ele é o único que pode nos salvar. A salvação é por meio apenas dele. Então, é isso que significa o 100% Deus, o 100% homem. O nome que se dá para isso é união hipostática, a união dessas duas naturezas numa mesma pessoa, a pessoa de Jesus. Esses textos mostram um pouquinho desta realidade. Se você abrir comigo ali, primeiro texto ali, Mateus capítulo 13, esses textos eles têm algo em comum. Para quem estava de manhã, já sabe, né? Pode soprar aí, se você lembrar, no ouvido de quem não estava, mas eles têm algo em comum. O 13:41, nós lemos o seguinte: o Filho do Homem, e aí, se você perceber na sua Bíblia, o termo filho com F maiúsculo, então ele vai apontar para um título, para uma pessoa, para um título. A característica de Jesus referindo-se à natureza humana dele. Então, ele é chamado de o Filho do Homem. E por que esse F maiúsculo? Porque não é qualquer filho, não é apenas um filho, ele é o Filho, o único nesse aspecto. Ok? Então, diz o texto, o Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal. Se você for caminhar comigo agora até o capítulo 16 e o verso 27, vamos perceber que esse texto também traz algo em comum ao 13:41, quando ele diz, porque o Filho do Homem, de novo a expressão Filho do Homem, virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Indo agora para o capítulo 24, versos 30 e 31, nós lemos o seguinte: então aparecerá no céu o sinal de quem? Do Filho do Homem,
E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E versículo 31, ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. O que esses textos têm em comum? Eles apresentam Jesus como sendo o Filho do Homem, então a realidade da pessoa humana dele, mas diz também que ele enviará os seus anjos, ou dará ordem aos seus anjos. Logo, esse não pode ser um homem qualquer. Que homem é esse que tem os anjos a seu serviço? Que homem é esse, né, ao qual os anjos lhe obedecem? Lhe pertencem? Os seus anjos. Então, por esses textos, essa é uma sequência de textos e um argumento, dentre alguns que nós temos, para entender a natureza de Jesus, humana e divina, convivendo numa mesma pessoa. O Filho do Homem enviará os seus anjos, ou seja, um ser humano que também é um ser divino e tem os anjos a seu serviço. Ok? Muito bem. Agora, a divindade de Jesus, ela é atestada por ele, a sua divindade, ela é declarada pessoalmente e publicamente. Ele mesmo se declara Deus, ok? Esse é um texto também, onde nós observamos Jesus usando um termo, né, que é o mesmo termo que Deus usa para referir-se à sua pessoa no Antigo Testamento. Jesus, ele diz, vamos até lá, João capítulo 8, quando ele fala a respeito de Abraão, que ele é antes de Abraão, e aí ele é questionado, como é que o senhor pode dizer que existe antes de Abraão, sendo que o senhor não tem, aparenta não ter nem 50 anos? É esse o texto ali, ó, João 8, 58. E os judeus disseram, o senhor ainda não tem 50 anos, e você viu Abraão, está dizendo que viu Abraão? E ele vai declarar no versículo 58, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, o que ele diz? Eu era? Eu sou. Esse termo eu sou é o mesmo termo que Deus usa para Moisés, quando Moisés, lá nessa passagem do Êxodo, capítulo 3, ele diz assim, mas o que eu vou falar lá para o faraó, quando disser, quem é que te mandou aqui? Aí Deus diz, fala para eles o seguinte, o eu sou é que te mandou aqui. Se eles perguntarem, fala que o eu sou te mandou. Êxodo capítulo 3. Então, o mesmo termo que Deus usa para referir-se ao seu um nome, né, a sua pessoa, Jesus também faz uso. Só ele faz uso. Só ele poderia fazer esse uso. Por quê? Só ele é Deus. Então, Jesus atestou ou declarou a sua divindade aqui, nessa passagem. Jesus, aqui não está, obviamente, descrito isso, mas ele aceitou a adoração. Então, quando as pessoas declararam que ele é Deus, ele não corrigiu essas pessoas. Logo, ele estava aceitando isso. Por quê? Porque é uma verdade. Ele é Deus. E nós vamos ver o testemunho público, e eu coloquei alguns mais conhecidos aí, personagens, que também testificaram a respeito da pessoa de Jesus como sendo o próprio Deus. João, primeiro deles, já no seu evangelho, a introdução ali do evangelho de João, já apresenta, né? No princípio era o verbo, nós sabemos que ele está se referindo a Cristo, depois no versículo 14, isso vai ficar mais claro, quando disser que o verbo, ou a palavra se fez carne, no princípio era o verbo, ou seja, já existia, o verbo estava com Deus, e aí ele declara no final desse versículo, o verbo era Deus. E no verso 14 ele vai dizer que este mesmo, o verbo, se fez carne, e ele habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Que glória era essa? Como a glória do unigênito do Pai. João declarando a respeito da pessoa de Jesus, ser ela ou ser ele o próprio Deus encarnado entre os homens. Lá no Evangelho, ou lá na primeira carta também de João, vamos até lá,
capítulo 5, versículo 20, João vai dizer, vai declarar: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, quem? Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João testificando a respeito da divindade de Jesus. Tomé, lembra do Tomé? Lembra do Tomé? A gente só lembra daquela parte que Tomé não acreditou que era Jesus ressurreto. E é exatamente nesse contexto, quando ele desconfia ali, incrédulo, e aí Jesus então abre lá comigo em João capítulo 20, e ele então, Jesus diz para ele: Tomé, mostra as mãos e os lados e tal. Versículo 28. Jesus diz para ele assim, no 27, coloca a mão no meu lado, não seja incrédulo, Então Tomé o faz, e aí depois ele faz uma grande declaração. E é algo que também a gente tem que equilibrar aí, lembrar de Tomé, diante da mancada que ele deu, no primeiro momento, mas depois ele fez uma declaração que, está desculpado. O que ele fala no 28? Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Tomé entendeu que diante dele estava o seu Senhor, mais do que isso, estava o seu Deus. Estava o seu Deus. Outro, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, abre comigo, ele vai falar a respeito de Jesus e vai descrever Jesus no versículo 15 do capítulo 1 como sendo a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E mais adiante, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que ele é, ou nele habita, corporalmente. Ou seja, nele habita, em figura humana, na figura humana dele habita toda a plenitude da divindade. Com isso, o apóstolo Paulo está declarando que Jesus é, não só era, é Deus. Nele, ou no corpo dele, habita toda a plenitude da divindade. É impressionante isso, E eu fiz um paralelo com a salvação. Porque quando você se converte, quando você aceita Jesus, quando você toma uma decisão para Cristo, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, ela vem fazer o quê? Habitar em nós. Então nós, crentes, guardadas as devidas proporções, em certa medida, nós temos em nós também Deus habitando. Nós não somos Deus ou deuses, mas nesse sentido, em nosso corpo humano também habita a natureza, a pessoa de Deus, através do Espírito Santo. Olha a responsabilidade e o privilégio que nós temos como cristãos. O privilégio, porque agora, para ter contato com Deus, para adorar o Senhor, eu não preciso me dirigir até um local, ao Santo Monte, não é verdade? E esperar a Shekinah de Deus descer sobre aquele lugar. O tabernáculo sou eu. Isso é um privilégio. Onde eu estiver, ali Deus estará comigo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele vai estar ali presente. Isso é um privilégio, mas com ele também vem o peso da responsabilidade de carregar em nós, ou conosco, o testemunho de Cristo. De sermos esses portadores do Evangelho que salva, e a nossa vida testemunha e testifica disso, ou contra isso. Então é uma grande responsabilidade também. Nesse aspecto, o divino está em nós.
né, está em nós. Espera ser revelado dessa forma. Né? Ele morreu exatamente para que pudéssemos ter vida e vida nele. Então, a nossa vida também tem que fazer morrer a nossa carne para que ele viva através de nós e as pessoas possam ver o divino, possam ver, nesse sentido, o próprio Deus através da nossa vida. Foi para isso que ele nos salvou, né? Para a sua glória. Tá bom? Outro que deu testemunho foi Pedro, a respeito da divindade de Jesus. Se você abrir ali na segunda carta de Pedro, na introdução dela, 1:1, nós vamos ler Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador. Pedro diz que Jesus é o Deus e Salvador. Pedro diz que Jesus é Deus. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem é, a Bíblia não identifica esse autor, mas o autor de Hebreus também testifica a respeito da divindade de Cristo. Neste capítulo 3 e no capítulo 4, ele vai dizer que Jesus é superior aos sacerdotes e superior a Moisés. E nos versículos 4 do capítulo 1 e 9 do capítulo 2, ele vai falar de Jesus como sendo superior aos anjos. Superior aos anjos. E num desses textos ele vai dizer que ele se fez menor que os anjos, exatamente para cumprir esse propósito. Humilhou-se, esvaziou-se. O autor de Hebreus, então, com isso, testifica a respeito da pessoa de Jesus como sendo superior aos anjos. Ou seja, quem é superior aos anjos? O próprio Deus. Ok? Muito bem. Agora, no Novo Testamento, os milagres, eles testificam diretamente a respeito da divindade de Jesus. E aí esses milagres no Evangelho de João que nós vamos estudar nessa série. Então eu quero olhar um pouquinho com vocês esse conceito de milagre, que está um pouco, eu vou dizer, banalizado às vezes no meio evangélico, né? Banalizado, barateado, né? À luz do propósito que foi estabelecido para eles, especialmente no Novo Testamento e no ministério de Jesus Cristo. Se você olhar num dicionário, você vai ter um conceito ali sobre milagre como sendo um fato sobrenatural oposto às leis da natureza, né? Uma maravilha, um portento, um prodígio, né? Ou seja, algo sobrenatural que é contrário àquilo que é natural, óbvio, né? Contrário à natureza, oposto, ok? Ou, como definiu aqui Tomás de Aquino, um frade do século XIII, ele disse assim, milagre é algo superior, é diferente ou contrário à natureza, ok? E nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus que realiza milagres ainda hoje. Eu creio, a Bíblia nos dá não só essa liberdade, mas esse ensino, né, de acreditar que Deus opera milagres ainda hoje. Aliás, na lista de milagres de Jesus, nós temos no Novo Testamento, aqueles registrados, 35 milagres. E alguns incluem mais 2, que eu incluiria também, que é o milagre da ressurreição e da ascensão. Ascensão, como sendo um milagre, ou seja, ele mesmo subiu aos céus, e a ressurreição dele, como um milagre que ele operou. Né? Ele operou o milagre da ascensão e também o da ressurreição. Então, atribuem diretamente a ele alguns. Eu acredito que é razoável entender dessa forma. Tá? Porque ele mesmo atestou sobre isso. Né? Ele diz assim que a vida dele, ele dava, ninguém tirava dele. Né? E, obviamente, ele teria poder para reavê-la. Né? Então, Jesus é Deus. Quem ressuscitou Jesus? Né? Então, eu acredito que esse milagre é dele. Tá? Muito bem. Então, quando Tomás de Aquino vai dizer que não é só contrário, mas pode ser algo também diferente daquilo que é natural. Não necessariamente precisa ser contrário, mas diferente, aquilo que não se pôde atestar, né, de maneira natural científica.
Tá bom? Interessante esse texto aqui. No Novo Testamento, presta atenção nisso aqui, que vai falar um pouquinho desse propósito, né, dos milagres. No Novo Testamento ele é mais específico. Eles eram realizados como indicadores de Cristo na qualidade dele de Messias, o Messias prometido, para confirmar o seu advento como Filho de Deus. Ou seja, o Messias que estava por chegar, chegou. O reino de Deus está entre os homens. E o que Deus vai usar para testificar, para autenticar isso, né? Para indicar que isso é o que estava prescrito, que estava profetizado. Os milagres, essencialmente, tá bom? No ministério de Jesus. É reforçado pelo fato de que Jesus operou milagres apenas como parte do seu ministério público. Então, isso é uma pesquisa que você vai fazer e vai identificar que não se registram milagres antes do início do ministério público de Jesus. Não se registram milagres. E nós sabemos que Jesus começou o seu ministério público por volta de 30 anos de idade. Antes disso, não se tem registro de milagres. Ele não era Deus? Ele não é Deus? Poderia ter feito milagres, Jesus poderia ter feito milagre com 20 anos de idade, com 15, com 12. Né? A Bíblia diz que Jesus fez muitos outros sinais que não estão descritos, né? Registrados. Então nós não vamos dizer que ele não fez nenhum milagre, não tem como saber, mas a Bíblia não registra. Temos que ficar com um registro bíblico, tá? Antes disso não tem registro de milagres, só no ministério público dele. Por isso aumenta ainda mais a ideia de que eles tinham um propósito específico para autenticar a mensagem dele como Messias e Filho de Deus. Muito bem. Eles foram diminuindo nos dias anteriores à sua paixão. Aliás, esse mês vamos ter a Páscoa, né? Então, os milagres foram diminuindo e desaparecendo por completo quando ficou claro que a sua pregação pública estava chegando ao fim. Tem uma exceção, que é a restauração da orelha do servo do sumo sacerdote. E essa aí você põe na conta do Pedro, né? E aí Jesus foi lá e providenciou um milagre ali, porque o Pedro foi precipitado, né? E dizem que Pedro era ruim de mira, porque na verdade ele queria arrancar a cabeça do cara, ele só acertou a orelha, né? Então, eles não tinham habilidade com espada, né? Mas Pedro, né, diz que ele, né, queria arrancar a cabeça e acertou a orelha. E Jesus foi lá e colocou de volta, né? Rápido, né? Que nem no SUS aqui, você vai lá e rapidinho está resolvido, né? Muito bem. Com essa exceção, né? Isso mostra que Jesus pretendia que seus milagres fossem sinais que apontassem para a sua pessoa e para a sua mensagem. A distribuição, ou melhor, a limitação dos milagres de Jesus no seu ministério público demonstra com toda a clareza que eles se destinavam principalmente a dar apoio às suas alegações na qualidade de Messias. Não era um milagre pelo milagre, milagre pelo oba-oba, para exaltar o homem pelo homem. Não, apontar que ali diante deles estava o Messias prometido. No caso dos milagres do Novo Testamento, então, podemos afirmar que eles foram realizados principalmente, se não exclusivamente, para autenticar a sua ou a revelação. Na maneira que ele vinculava seus milagres à sua mensagem, também vemos um elo entre os milagres de Jesus e a autenticação da sua pessoa, ok? Ou seja, por exemplo, quando ele alimenta a multidão, ele opera um milagre, né? Multiplicação dos pães e peixes, para alimentar 5.000, com 3.000, fora as mulheres, né? 5 pães e 2 peixinhos. Milagre. Mas logo em seguida, o que ele faz? Ele se declara como sendo o pão da vida. Olha o propósito do milagre. Olha aí. Eu sou o pão da vida. Ok? Olha o propósito. Ele abre os olhos do cego, lá em João 8. E depois ele diz que ele é o quê? A luz do mundo. Olha o propósito vinculado ao milagre. Revelar-se como o Messias, aquele... E a gente vai ver depois que aquilo que é físico aponta para algo que é muito maior, que é espiritual. Né? E a gente costuma dizer isso hoje, né? Deus não quer só matar a sua fome de pão. Ele quer saciar a tua alma.
Jesus não quer só abrir os seus olhos, curar a tua catarata para você enxergar melhor fisicamente. Ele quer abrir os olhos do teu entendimento. Está entendendo? Ele ressuscita o Lázaro. E depois, no mesmo contexto, ele se apresenta como sendo ele, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Ele estava dizendo que todo mundo ia ressuscitar como Lázaro? Não, uma realidade espiritual. Quem crê nele não vai morrer eternamente, não vai perecer. Vai viver, vai viver. Né? Muito bem. De forma semelhante, os milagres também poderiam ser vistos como símbolos do reino. Todos os milagres, num ou outro sentido, são portadores de significado espiritual. Já falei sobre isso. Porque apontam uma realidade invisível maior do que o mundo visível. Então, olha o propósito, gente. Aquelas pessoas, elas deveriam, ao contemplar algo físico ali, algo real na frente delas, aquilo deveria levar essas pessoas a contemplar algo muito maior do que aquilo, que era uma realidade espiritual que estava entre elas. O reino havia chegado. E o propósito de Deus, mais do que abrir os olhos, fazer uma pessoa voltar a andar, voltar à vida que seja, é ter vida nele. É sair da condenação do inferno. E acreditar que agora, na pessoa dele, ela poderia ter uma vida eterna. A vida eterna do próprio Deus nela. Isso é muito maior. Compara com o que a gente tem visto hoje em dia. Será que o propósito dos milagres e milagreiros é apontar para essas virtudes espirituais? Será? Ou trazer glória para a placa da igreja, para o RG do milagreiro, né? Ou para qualquer outro propósito terreno, limitado, egoísta e antibíblico, sendo assim. Né? Se é que são milagres, que aí também é uma outra situação. Né? Se é que eu posso dizer que isso é milagre de Deus, tá bom? Ou muitos desses casos, ok? Muito bem. Os milagres de Jesus mostravam que Deus deseja curar o homem tanto física quanto espiritualmente. Por exemplo, a história do paralítico que é baixado ali no telhado. O que Jesus faz? O cara estava ali precisando andar. Jesus chega no cara e fala, seus pecados estão perdoados. Aí a turma olha e fala, como é que pode esse cara vir falar que perdoa pecado? Quem é ele? Está achando que é Deus? Essa é a ideia. Essa é a ideia. E aí ele fala, para vocês saberem que o Filho do Homem, olha, ele usa o termo, né? Tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. Quando esse cara levanta e anda, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dos caras? O que ele falou é verdade. Ele tem poder para perdoar pecado. Porque o povo precisava ver pecado. Ele falou isso no episódio da cura do filho do oficial. Se eu não fizer milagre, esses caras não vão crer na mensagem. Ele falou isso para o próprio oficial. Né? Mas ele sabe da nossa incredulidade, ele sabe da nossa limitação. E o propósito do milagre era exatamente demonstrar esse amor de Deus. Deus é tão misericordioso. Sabe aquela ideia assim, olha, eu não precisaria estar provando nada para ninguém aqui, mas eu conheço o coração de vocês. Se não for assim, vocês vão morrer na cegueira. Então, sabe de uma coisa? Eu vou, pela minha misericórdia, pelo meu amor, eu vou curar o teu físico, e essa cura vai ser tão boa para o teu físico, que ela vai também fazer você enxergar uma realidade muito maior do que a física, que é a realidade espiritual, porque eu te amo. Jesus não tinha que fazer nada disso, gente. Ele não tinha que chegar aqui, mas ele veio. Ele veio. Então, o milagre, antes de mais nada, é uma demonstração profunda do amor de Deus por mim e por você. Mesmo que você não seja o alvo direto do milagre físico, você é alvo sempre, quando um milagre é feito ou realizado, você é o alvo dele, porque Deus está dizendo, eu te amo, e eu quero que você veja nesse milagre que eu sou poderoso para fazer algo muito maior, que é salvar a tua alma. Entende isso? Esse é o propósito do milagre. Aliás, esse é o propósito da Bíblia. Tudo que está na Bíblia está servindo a esse propósito, apontar Jesus como o Salvador, o Senhor, o Messias. Ok?
Abre nesse texto que tem um milagre ali. Milagre agora vai ser terminar a mensagem dentro do tempo, né? Mas vamos lá. O tempo da manhã já deu no da noite, mas tudo bem. Hoje eu tenho mais, a noite é mais tranquilo. Vamos lá, 7. Vamos correr. Lucas 7. Versículo 12 até o 22. Ali no caso, no 11, pegando ali o contexto, Jesus estava de viagem para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão seguiam ele. Por quê? Porque Lucas 7, eu estou lendo o 11 e vou entrar aqui no 12. Por que essa multidão seguia ele? Por causa dos... Começa com mi, termina com lagre. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela, pela viúva, e disse-lhe: não chores. Aproximando-se Jesus, tocou no caixão, e ao pararem os que o levavam, ele disse: moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. E então, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar. Qual era a pergunta? Tu és aquele que deveria de vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram para falar com Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: tu és aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus fez o quê? Curou muita gente de doença, de enfermidade e de espíritos malignos e deu visão a muitos cegos. Muita gente. Lembra que uma multidão estava indo lá atrás? Versículo 22. Então ele lhes respondeu, falou para os discípulos do João: vai lá e conta para o João o que vocês estão vendo e o que vocês têm ouvido. Cegos vêm, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e o evangelho é anunciado aos pobres. Com base nesse texto, eu proponho aqui que o milagre eles serviam para 3 propósitos básicos aqui, principais, para autenticar a messianidade de Jesus, ou seja, a sua pessoa como o Messias prometido. Então, quando as pessoas viam o milagre, elas teriam a confirmação no coração delas a respeito do que a Escritura já dizia. Essa pessoa que está aqui é de fato o Messias. Lembra do 19? Eles viram o milagre, aí João falou: pergunta lá então, se é ele ou se a gente tem que esperar outro. Parece que para João uma coisa já estava clara aqui. Esse cara é Deus. Agora, ele vai mandar outro para fazer o papel ou é ele mesmo? Do Messias. Porque se João tivesse realmente uma dúvida se esse homem era Deus, ele não dava a liberdade de perguntar para o homem se teria outro. Porque ele, ao dizer, pergunta para ele se vai ter outro, ele está aceitando o fato de que ele era o administrador, né, desse tempo e dessa pessoa no tempo. Não, era ele mesmo. E Jesus falou assim, Jesus não respondeu: sou eu. Sabe como que Jesus respondeu? Jesus é fantástico, que é o terceiro ponto ali. Porque autenticava a palavra dele também, o milagre, à medida em que ele não só dizia, mas provava o que ele dizia, com poder. O milagre é uma manifestação do poder e do amor de Deus. Porque, gente, eu posso demonstrar amor por uma pessoa, eu posso dizer o que ele disse na primeira parte: não chores. Eu fui no velório de alguém, a pessoa está lá, morreu o filho, sei lá quem, a mãe, o pai, você chega para a pessoa e fala: não chora não. É fácil falar, né? Imagina você no lugar dessa pessoa. Para você é fácil dizer: não chora não.
Pode chorar no velório, é legítimo. Né? Mas Jesus falou, não chores. Tá. Mas sabe o que ele falou depois? Eu não posso dizer. Levanta. Você já fez isso? Acho que o não chore já, né? Mas o levanta, não sei se você já falou. Né? Eu tentei uma vez, não deu certo. Sério mesmo, tentei. Tentei com uma pessoa que eu amava muito. Eu orei ali e falei, Senhor, faz esse homem levantado aí agora. Não era o propósito dele. Né? Não era. Eu podia orar dessa forma? Claro que posso. Né? Eu não estava ali para dizer para Deus o que ele tinha que fazer. Estava para pedir. Senhor, eu sei que o Senhor pode ressuscitar. Está escrito lá que ressuscitou um monte de gente. Né? Mas eu vou confiar óbvio, né? Na resposta de Deus. Eu não estou ali para dizer para Deus o que ele tem que fazer. Mas ele quer ouvir meu coração. Eu posso dizer não chore, mas eu não posso dizer levanta. Ele pode. Porque aquilo autenticaria a palavra dele. E é impressionante quando ele responde para o João, para os discípulos, né? Vai lá e diz para o João, o que ele disse em outras palavras na resposta dele? Ele podia dizer, sou eu mesmo, manda dizer que sou eu. Aí beleza, né? Mas Jesus é tão didático, que em outras palavras ele falou assim, manda o João olhar para as profecias, ele vai saber a resposta. Então ele respondeu citando textos da escritura que João conhecia. Olha, manda dizer para o João o seguinte, tem cego vendo, tem paralítico andando, pulando, tem morto ressuscitando, tem leproso sendo purificado. Na época de que Jesus estava aqui, nunca viu tanto demônio se manifestando. Tem gente que quer concorrer com Jesus hoje em dia. Mas quando Jesus esteve em pessoa, até ouvi um camarada falar sobre isso, cada metro que ele andava parecia um endemoniado. Exagero, mas era muito, porque o reino do inferno estremeceu. O Messias chegou. E eles não estavam satisfeitos. Então, eles se manifestavam em todo canto. E o Messias cumpriu o propósito. Ele libertou muita gente cativa pelo diabo. Continua fazendo hoje, mas com propósito. Para quê? Autenticar, na época em que ele fez, como quando esteve aqui, ele é o Messias, a palavra dele tem poder e ele está aqui cumprindo as Escrituras. Isaías 53, Isaías 61, Isaías 35. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías 35 fala especificamente desse ponto que cegos iriam ver, coxos sairiam saltando como a corça. Isso tudo cumprindo-se na pessoa do Messias. Ele estava aqui. Ele chegou. O reino de Deus está entre nós. Esse é o propósito dos milagres. Para concluir, voltando para a questão da divindade, os milagres atestam a divindade de Jesus. Então, implicações dessa divindade, porque Jesus é Deus, as seguintes coisas, então, têm que ser verdadeiras, né? Deus pode ser conhecido definitiva e pessoalmente, onde? Na pessoa de? Então, se você veio buscar Deus, está buscando Deus, quer uma ajuda de Deus, Deus me ajude, Deus me livre, Deus me guarde, ou qualquer coisa assim, você precisa de Jesus. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Esse texto vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, o unigênito que está no seio do Pai. É Ele quem o revelou. Quem vê a mim, vê ao Pai. Se você quer ir até Deus, se você quer conhecer a Deus, se você quer que Deus te ajude, você precisa de Jesus. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Se Ele é Deus, então Ele precisa ser... você vai conhecer a Deus quando você conhecer a Cristo. Entregar a sua vida para Cristo. Até porque, se Ele é Deus, e Deus preparou que fosse assim, e eu expliquei isso no começo, lembra por que tinha que ser Jesus? A redenção só é possível realizada na pessoa de Cristo, o Deus homem. Só Ele pode te salvar. Só Ele poderia ter morrido naquela cruz. A redenção só está
em Cristo. Não está em igreja nenhuma, não está em qualquer pessoa, qualquer outro nome ou qualquer outro Deus, com D minúsculo. A redenção somente em um. Só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Cristo Jesus, o homem. Nesse mesmo texto também nós vemos a comprovação das duas naturezas. Só há um Deus, Cristo, o homem. Entende isso? A redenção só nele, só nele. Uma vez que ele é Deus, ele, ressurreto, assunto, subiu aos céus, entronizado à destra do Pai, ele faz esse papel como grande sumo sacerdote que simpatiza conosco e tem um poder infinito para suprir as nossas necessidades. Deus não está lá no céu, ou ficou lá no céu e falou, olha, eu vou criar a humanidade aí, esses bandos de pecador, se virem, vocês com seus problemas aí. O padrão está aqui. Se crê em Jesus, vai para o céu, se não crê, vai para o inferno. Não, o que ele fez? Se compadeceu. Ele se humilhou, se esvaziou e veio aqui, como homem. Viveu uma vida santa, perfeita. E Hebreus vai dizer que ele, como sumo sacerdote, se compadeceu, foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Por isso ele pode ser o meu substituto. Porque ele sabe o que eu passo. Ele passou. Ele entende as minhas dores. Ele sofreu. Ele sabe o que é morrer. Ele sabe. Ele sabe. Ele passou por uma dor que jamais qualquer ser humano pode imaginar. O momento em que ele diz, Senhor meu, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Deus já desamparou você? Hã? Mas naquele momento em que Jesus recebeu o seu pecado na cruz e o meu, isso aconteceu com ele. Ainda que por um instante, ele disse, por quê? Por que me desamparaste? Por mim e por você. Ele é Deus. E ele perdeu esse tempo de comunhão com o Pai, ainda que por um instante, por minha causa e por sua causa. E como eu tenho vivido em relação a isso? Eu já entreguei minha vida para Ele, primeiro ponto. Eu tenho vivido de modo digno do que Ele fez por mim. Eu não faço isso para pagar, porque não tem preço. Eu não vivo a vida cristã em santidade, porque eu coloco um crédito na minha conta no céu. Não é assim que funciona. Eu faço isso por amor, por obediência. E porque essa é a vontade de Deus, e foi para isso que Ele me salvou e me capacitou com o Espírito Santo. E finalmente, adoração e obediência a Cristo, uma vez que Ele é Deus, são apropriadas e necessárias. Apropriadas e necessárias. Ele não rejeitou aqueles que vieram adorá-lo. Porque ao fazer isso, essas pessoas estavam reconhecendo que Ele é Deus. Ele é Deus. O que Ele fez e fazia, no episódio em que os demônios queriam gritar para todo mundo que Ele era o Messias, Ele disse, cala, ainda não chegou a minha hora. Ele sabia o tempo certo de revelar-se como o Messias. E as suas obras iriam testificar a respeito da sua pessoa. E por outro lado também, algo que eu ouvi, achei muito relevante e coerente, não seria nada apropriado demônio sair testificando de Jesus como Messias. Imagina, né? Eu creio em Jesus. Ah, você crê em Jesus? Ele é o Messias, sim, eu creio. Quem te falou? Ah, foi um demônio ali que me falou. Imagina, não ia pegar bem, né? Demônio evangelizando. Então Jesus, cala, ainda não chegou a minha hora. Mas Ele é Deus, e Ele é digno de adoração. E nós podemos fazer isso. Nós vamos cantar uma música agora, e ela vai falar do maior milagre. E antes de cantar, de novo, muito cuidado com o que a gente ouve por aí.
Tem gente barateando o milagre. Eu falei hoje de manhã, às vezes uma dor de cabeça um pouco mais forte, que de repente passa, a pessoa fala assim, Deus fez um milagre na minha vida hoje. Né? Aí que milagre? Foi milagre isso aí? Às vezes a pessoa passou o dia na correria, cansada, estressada, a cabeça começou a doer. Mas quando ela chegou em casa e deu uma parada, o corpo se reanimou ali, se reabilitou e a dor de cabeça passou. Isso não é milagre? Isso não é milagre. Ok? Eu citei também situações onde, há muitos anos atrás, certas doenças, matavam. Eu dei o exemplo da gripe. Né? A gripe, sei lá, 100 anos atrás, pegava, era fatal para alguns. Ainda hoje, em alguns lugares do mundo, tem certas doenças que para nós aqui é fichinha, e está matando gente em outros cantos. E naquela época, então, quando essas pessoas eram curadas, aquilo era um milagre, porque não era natural. Deus ainda não tinha permitido aos homens, por meio da sabedoria, da inteligência, conseguir identificar uma cura medicinal. Então, era uma intervenção sobrenatural. Hoje, morrer de gripe, né, alguém que toma um remédio, ninguém mais pensa que um dia alguém morreu de gripe. Ou qualquer outra doença. Né? Então, você está entendendo como funcionam as coisas? A intervenção sobrenatural, quando Deus revelou para os homens a cura, por meio da medicina. Algum remédio, um tratamento. E eu citei outro caso. O camarada fuma há muitos anos. Um belo dia ele acordou e falou, não quero mais saber de cigarro. Pode ser crente, né? Falar de um caso de alguém que... Ou então, como a gente já ouve também, eu fumava há tantos anos, aceitei Jesus, no outro dia larguei de fumar. Foi milagre largar de fumar? Porque aí você vai ter que me explicar, então, como é que tem incrédulo que para de fumar? E não precisa de Jesus para isso. Sabe por quê? Porque não é milagre. É vergonha na cara. Porque você sabe que faz mal. E por mais que você esteja controlado por esse vício, o problema não está na essência do fumo ou do cigarro. Está no seu coração. Está em você entender que aquilo ali vai te matar. E tomar uma decisão de parar. Está entendendo? Então, cuidado com isso. Né? A gente fica barateando o milagre. Milagre é abrir o mar. Vai fazer isso hoje. Tenta. Não precisa nem ser o mar, não. Abre aqui o Rio Tietê mesmo. O Rio Tietê logo vai dar para abrir, né? Que vai estar quase sólido, né? É só passar o... Vai pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar 3.000 pessoas. Faz isso hoje. Explica para mim. Ressuscita uma pessoa morta. Faz que nem eu. Tenta lá, levanta. Isso é milagre. Isso é milagre. E o propósito? Tem um propósito. Nós vimos aqui. Né? E essa música que nós vamos cantar, ela fala de um milagre. O maior de todos. Esse, impressionante, como o diabo quer desviar o nosso foco, e o nosso próprio coração enganoso quer desviar o foco. O maior milagre está à nossa disposição, todos os dias. E, inclusive, o nosso grande propósito de vida orar para que Deus realize esse milagre. Qual é o maior milagre? A salvação. Esse é o maior milagre. E Deus deixou para nós o privilégio de evangelizar. De falar daquele que pode, num instante, tirar uma pessoa da condenação do inferno e transportá-la para o reino do seu amor, o céu, eternamente. Esse é o grande milagre. Está à disposição. Quer contemplar milagre? Evangeliza. Evangeliza. Tá? Quer contemplar milagre? Fala de Jesus para os perdidos.